Alexandre Fim acreditava que estava seguro dentro da própria casa. Ao lado da mulher com quem dividia a vida, ele jamais imaginaria que, segundo a justiça, o maior perigo não estava do lado de fora, mas dentro daquele relacionamento. Na manhã do dia 25 de julho de 2021, o silêncio da zona rural de Castelo, no Espírito Santo, foi quebrado por uma notícia devastadora. Alexandre Fim havia sido encontrado morto dentro da própria residência. Um homem que levava uma vida simples, conhecido por familiares e amigos como alguém tranquilo, trabalhador e dedicado à família. Naquele momento ninguém imaginava que a morte revelaria uma história marcada por traição, manipulação e uma sequência de acontecimentos que chocaria toda a região. Alexandre vivia ao lado da esposa, Tayla Bonichen, e para quem observava o casal de fora, tudo parecia seguir normalmente. Não havia sinais aparentes de uma tragédia prestes a acontecer. Enquanto familiares tentavam entender o que havia ocorrido, a Polícia Civil iniciava os primeiros trabalhos para descobrir quem teria entrado naquela casa e tirado a vida de Alexandre. A residência foi isolada. A perícia começou a analisar cada detalhe do local, e os investigadores passaram a buscar respostas em cada vestígio encontrado. Naquele início, todas as possibilidades ainda estavam abertas. Nos primeiros dias da investigação, os policiais começaram a reconstruir a rotina de Alexandre, analisando seus últimos momentos, seus contatos recentes e as pessoas que estiveram próximas dele antes da morte. Cada informação era comparada com os elementos encontrados na cena do crime. E aos poucos algumas situações começaram a chamar atenção. Entre as pessoas ouvidas estava Tayla. Os policiais descobriram que ela mantinha um relacionamento escondido com François de Souza Calabianchi. E essa descoberta mudaria completamente o rumo do caso. Segundo a investigação, o relacionamento entre os dois já acontecia havia alguns meses. E essa ligação passou a ser considerada uma peça fundamental para entender o que teria acontecido antes da morte. Os policiais começaram a analisar mensagens, contatos e acontecimentos dos dias anteriores, buscando descobrir se existia uma ligação entre aquela relação escondida e o assassinato. Conforme as provas eram reunidas, a suspeita de um crime planejado começou a ganhar força. A investigação apontava que a morte de Alexandre não teria sido resultado de uma ação inesperada, mas sim de uma sequência de decisões tomadas por pessoas que conheciam sua rotina. A esposa e o amante já planejavam uma maneira de tirar sua vida. Na noite do crime, segundo a investigação, Tayla aguardou o momento em que Alexandre estaria mais vulnerável. Ele havia tomado seus medicamentos de uso contínuo, e a acusação afirma que ela aproveitou essa situação para colocar o plano em prática. Sem imaginar o que estava acontecendo, Alexandre continuava dentro da própria casa. François entrou em ação. A investigação apontou que Tayla participou da imobilização do marido, enquanto o amante teria realizado o estrangulamento que causou a morte da vítima. O que mais chamou a atenção dos investigadores foi justamente a proximidade entre os envolvidos, porque não se tratava de um ataque cometido por alguém desconhecido, mas de uma ação que teria partido de pessoas que conheciam seus hábitos, sua rotina e seus momentos de maior fragilidade. Após a morte, segundo a Polícia Civil, os dois ainda tentaram criar uma falsa história para confundir a investigação. Objetos da residência foram escondidos no forro da casa, tentando sustentar a ideia de que criminosos haviam invadido o local, porém a versão começou a desmoronar rapidamente. Os detalhes encontrados pela perícia não combinavam com o cenário apresentado. A tentativa de transformar o homicídio em um crime praticado por desconhecidos
não resistiu às provas encontradas. Os objetos escondidos dentro da própria casa levantaram ainda mais suspeitas, porque indicavam uma tentativa de alterar a cena do crime. A resposta começou a aparecer conforme os investigadores aprofundavam a relação entre Tayla e François. Durante o avanço do caso, Tayla Bonicen Crivellari Fim e François de Souza Calabianchi passaram a ser apontados oficialmente como suspeitos. Após analisar todos os elementos apresentados, principalmente após a confissão de François, que admitiu sua participação no crime, que ajudou a esclarecer os últimos detalhes do caso, Tayla foi condenada a 25 anos de prisão, levando em consideração a acusação de participação no crime planejado. Já François recebeu uma pena de 21 anos. Após sua confissão e participação reconhecida no homicídio, a colaboração dele também foi considerada durante o julgamento, resultando em uma pena menor em comparação à de Tayla. Encerrando uma das etapas mais importantes de todo o caso, trouxe uma resposta judicial para a morte de Alexandro, mas não foi capaz de apagar a dor causada pela perda. Para familiares e amigos, permaneceu a lembrança de um homem que teve sua vida interrompida de uma forma brutal. Dentro do lugar onde deveria se sentir mais protegido, Alexandro foi traído justamente por pessoas que faziam parte da sua vida, a esposa que dividia seus dias, e o homem que mantinha um relacionamento escondido com ela, uma sequência de acontecimentos que transformou uma simples rotina em uma tragédia. A história de Alexandro Fim ficou marcada não apenas pelo crime, porque em muitos casos uma mentira pode até atrasar a descoberta da verdade, mas dificilmente consegue impedir que ela apareça. E esse caso permanece como um exemplo de como uma investigação cuidadosa pode revelar os responsáveis por trás de um crime cometido dentro do próprio círculo de confiança da vítima. Tayla foi condenada a 25 anos de prisão, enquanto seu amante foi condenado a 21 anos. Isso não trará Alexandro Fim de volta. Mas fica o alerta como às vezes. Quem dorme ao seu lado pode ser o seu maior inimigo. E, infelizmente, esse não é um caso isolado.